Batuque preservou parte 9. Ogum e a serpente. Esse pode ser o tema que mais aprecio, pois foi por meio dele que iniciei os meus estudos, em 2013. Tive a oportunidade de acessar diversas pesquisas e estudos. Eu sou Eric Wolff, especialista em História e Cultura Afro-Brasileira, com ênfase nas religiões afro-gaúchas. Quando escrevemos o artigo sobre Ogum e a serpente, eu ainda residia em São Paulo e tudo era bastante desafiador, pois não tínhamos acesso à matriz iorubá. Com muito esforço, consegui encontrar um livro que trazia a imagem de uma devota de Ogum com uma serpente ao redor do pescoço. E mesmo com informações limitadas, conseguimos publicar o nosso primeiro editorial intitulado Ogum e a Serpente. Antes de seguirmos, não esqueça de curtir e compartilhar para ajudar o nosso canal. Porém, qual seria a relevância desse tema? Naquela época, o batuque enfrentava a oposição de outras religiões que não aceitavam a ideia de que um orixá como Ogum pudesse carregar uma serpente. Para elas, a serpente pertencia exclusivamente ao culto de Dan, Oxumaré, Ieuá e Angorô. A ideia de Ogum portar uma serpente sagrada era vista como uma ofensa e um desafio. Contudo, a realidade era diferente e o batuque havia preservado mais do que poderiam imaginar. Foi somente mais tarde que a Fundação Paula Gomes e o Axá Orixá Lafioió surgiram. Com isso, tivemos o acesso aos vídeos da matriz iorubá em Oió, que continham adoradores de Ogum carregando serpentes em voltas do pescoço. E até mesmo crianças, em alguns casos, até carregavam a cor verde e vermelho, onde no batuque é a cor predominante para a maioria das famílias que cultuam Ogum. E assim chegamos ao final de hoje. Peço que nos sigam para receber notificações sempre que publicarmos novidades. E até a próxima, pessoal!